Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje o nosso convidado especial é um profissional experiente, com muitos cursos na sua bagagem, e acerca da hipnose e neurociência. Ele é diretor do grupo de estudos de hipnoterapia do Praticadamente e é Luciano Garcia Júnior. E o tema de hoje vai ser livre, com perguntas e respostas, tá? E ele também vai falar um pouquinho sobre um curso muito legal que tem aqui no Praticadamente. E vocês esperem aí que vocês vão saber o que é. Vai ser muito interessante. Mas, antes de passar a palavra para o nosso professor, eu gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Facebook, e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem, tá? Luciano, agora eu passo a palavra para você. Show de bola. Bom, para quem está aqui ao vivo, uma ótima noite. Espero que todo mundo esteja incrivelmente bem. E espero que fique ainda melhor aqui com a nossa aula. Para quem está assistindo, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Não sei exatamente que horas que tu está assistindo, mas espero que tu também esteja extremamente bem aí, né? Dito isso, a live de hoje é uma live que a gente faz mais ou menos a cada mês aí. Às vezes passa um pouquinho quando eu não consigo com a data, às vezes a gente faz um pouquinho mais quando tem um pouquinho mais de data, etc e tal. Mas é uma live onde ela simula o que seria parecido com a mentoria comigo. Eu, além de atender terapeutas, dar cursos, estudar bastante a área, de vez em quando eu aceito alguns mentorados e dentro deles a gente tem alguns encontros onde eu sento e passo todo o conteúdo que eu tiver sobre determinado tema que ele me perguntar. Obviamente, com o mentorado eu tenho mais tempo e algumas outras coisas a mais, mas isso daqui seria para simular isso, ou seja, para quem está assistindo aqui ao vivo ou não, poder mandar as perguntas e aqui eu tenho um tempo maior de resposta. Mesmo que nos grupos, se você for ver meus áudios, às vezes eles saem grandes pra caramba, né? Às vezes eu me empolgo um pouquinho, passa ali de 7, 8, 10 minutos um áudio, aqui eu consigo discorrer um pouco melhor, em alguns casos até rabiscar se for necessário para determinada explicação. Ajudo com caso, etc. E tal. Então é como se você pudesse perguntar o que você quiser e estando dentro do meu arcabouço de conteúdo, eu vou ficar muito feliz em responder. Obviamente, o que eu trago aqui não é uma verdade absoluta, e muitas das pessoas que estão aqui também complementam o que eu trago, então a gente tem uma troca de ideia, uma troca de informação muito bacana que agrega bastante. Como eu sempre falo, eu gosto muito de falar. Sendo assim, se caso, por um acaso, vocês ficarem tímidos e não trouxerem perguntas, eu vou falar o que eu quero. O que eu quero não necessariamente é o que vocês querem, o que vocês precisam. Por isso, eu sempre incentivo quem está aqui trazer as perguntas, porque eu consigo trazer o tema relacionado àquelas necessidades de vocês. Senão eu começo a falar aqui sobre filosofia, porque eu estou estudando filosofia, e não vai ter importância grande, talvez, para vocês, quanto teria, tão grande quanto teria um outro tema que vocês trouxessem. Dito isso, abram microfones, levantem mãozinhas, mandem na caixinha de perguntas. O importante é fazer perguntas, certo? A Lilian levantou a mão. Tem uma colocação, uma pergunta? O que manda, Lilian? O que acontece? Nós temos um grupo lá de WhatsApp, de vez em quando tem umas perguntas e tem uns esclarecimentos, exemplos muito interessantes no grupo. E eu achei bem interessante essa semana o tema que foi, uma pessoa fez uma pergunta com relação a curso e cada um expôs a sua percepção dos cursos que tem, de valores que tem, né? E eu gostei muito do que você falou também, né? A Gi também colocou bem explicado, porque quem está começando agora, ou até mesmo quem já está fazendo o curso, estudando, até trabalhando, né? Que a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre pensando se vale ou não vale a pena fazer determinado curso. E você tem vários cursos que nós sabemos
Você vem estudando há bastante tempo, não só curso, como leitura, e conhece muita gente da área em que nós trabalhamos, essa área terapêutica, né? E aí eu gostaria de que você colocasse a sua percepção com relação a fazer determinados cursos, porque eu também, às vezes, eu fico em dúvida se faço ou não faço determinados cursos, se vale a pena ou não vale, ou por causa do valor, ou porque tem gente que fala mal, tem gente que fala bem, né? Tem curso que é mais voltado para a ciência, tem curso que é mais voltado para a área holística, e a gente sempre fica em dúvida. Qual o parâmetro que você normalmente faz você escolher se faz ou não faz um curso? Você tem uma metodologia, né? Inclusive, nós temos o próprio Mente Terapêutica, né? Que aqui no curso, que foi justamente pensando nisso. Eu lembro que na época que foi feito, foi pensando nas pessoas que já começaram e não sabem como trabalhar ou como agir, né? É um curso mais para quem já fez alguma aula de hipnose, hipnoterapia, ou algo assim, né? Para atendimento. Aí eu gostaria de saber. Vamos lá. Parâmetros meus, Luciano, nenhum. Se eu estou com vontade ou não de fazer. Ponto. Eu não tenho muito parâmetro para curso, porque assim, se você abrir minha Hotmart, minha Monetize, minha Eduz, meus cartões de crédito, você só vai ver fatura de curso. Eu gostei de um tema, eu achei um tema legal, eu vou comprar um curso, ou vários, dependendo, e vou fazer. Por exemplo, eu conheci a logoterapia, achei interessante, vi 2 vídeos a respeito, comprei um livro e falei, gostei. Abri o primeiro curso que estava vendendo que eu achei ok, eu comprei. Paguei acho que R$2.500, R$3.000 no curso, algo assim. Fui lá e comprei. Então, não necessariamente eu tenho um grande parâmetro. Só que tem um porquê. Primeiro, eu hoje vivo da terapia e consigo ter uma receita bacana que banque isso. Então, lá no começo, obviamente, eu não saía comprando um curso de R$3.000 assim por comprar. Eu tinha que analisar um pouquinho mais. Segundo ponto, eu, Luciano, gosto muito do meu tempo. E aí, se fosse para te indicar o comprar ou não comprar o curso, a primeira coisa que eu te falo é assim, ó, todo conhecimento, basicamente, tu vai achar na internet. Fácil ou difícil, organizado ou bagunçado, simplificado ou não, com metodologia ou não, mas tu vai achar. Nem que seja por artigo científico. Tá, eu quero estudar neurociência. Tu consegue estudar neurociência só através de artigo científico. Obviamente, tu vai ter um trabalho gigantesco. Vai ser difícil, porque vai ter coisas que vão estar com nomenclaturas, com explicações muito complexas, que vai ser difícil de você entender. Um curso sobre isso talvez seja mais simples. Mas tudo isso vai demandar muito esforço e muito tempo. Eu, Luciano, apesar de ser novo, gosto muito do meu tempo e quero perder o mínimo de tempo possível para adquirir conhecimento, para que eu possa adquirir o máximo de conhecimento possível. E para mim, os cursos são uma dessas formas. Então, eu busco curso para tudo, tá? Quis aprender marketing, comprei uma cacetada de cursos de marketing de várias áreas. Quis aprender sobre hipnose, cara, eu zerei. Hipnose foi o ramo assim que eu mais zerei. Hipnose e hipnoterapia, eu fui zerando assim, ó. O que apareceu eu comprava. Eu não queria saber se era bom ou ruim, porque eu tinha uma meta de ter a maioria dos cursos ou todos os cursos. A época que eu estava fazendo com mais intensidade, eu acho que eu tive todos, tá? Hoje em dia pode ser que tenha lançado alguns aí que eu não estou acompanhando tanto. Mas porque eu tinha o intuito de falar assim, cara, o que falarem desse tema, eu quero saber. Minimamente. Então, eu tinha essa vontade e fiz isso. Obviamente, eu não indico ninguém comprar curso igual eu, sem critério nenhum, tá? Existem alguns critérios que eu indico. Primeiro critério, o valor monetário de custo daquele curso, o preço dele financeiro, é menor do que o preço de esforço para tu adquirir aquele conhecimento? Por exemplo, eu sempre gosto de indicar um curso de neurociência. Cara, não ganho nada disso. Queria ganhar, mas também acho que eu não ganharia porque o curso já é barato demais. É o curso da Carla Tipo. Eu não indico online. O online eu acho ela muito quadradona, explicando, muito formal, não fica legal. Mas se tu tiver a oportunidade de ir no presencial, que é em São Paulo, acho que são 2 ou 3 dias de curso, eu não me lembro agora, se não me engano, 2 dias inteiros de curso, ela ensina toda a base da neurociência. Não é focado em comportamento, nada. É neurociência, desde neurônio até sinapses e tudo mais. Ela vai te ensinar tudo que está englobando a base da neurociência. Carla Tipo, isso.
Ela tem um livro dela também que é bem legal, um pouquinho chato a leitura, um pouquinho complexo, porque ela também escreve muito formal, é diferente da dando aula presencial, mas o livro dela também é bem legal, que é, eu acho que a neurociência, uma via rápida pelo cérebro, alguma coisa assim. Depois eu posso procurar ele aqui na estante e mostrar para vocês. Então, o curso dela é barato, eu acho que é tipo R$600, 2 dias presencial, pelo conteúdo é tipo baratíssimo, visto que se você pegar um livro de neurociência, que é os princípios da neurociência, acho que só o livro custa uns R$350, entendeu? E ela ensina basicamente quase tudo que tem naquele livro, de uma forma muito mais didática, explicada no tempo e em 2 dias. Então é um curso baratíssimo. Então, dificilmente, se você comparar o teu esforço para adquirir aquele conhecimento organizado e o valor do curso, dificilmente o valor vai ser maior do que o teu esforço. Entretanto, existem outros cursos que para você talvez seja muito maior. Por exemplo, teve uma época da minha vida que 8, 10 mil reais no curso era um esforço muito grande para eu pagar. E por muitas vezes o esforço de estudar era menor. Hoje é um pouco diferente, então eu opto por pagar. Para você, eu não sei como está essa fase. Pagar 10 mil é pouco ou é muito esforço para ti? É mais esforço do que você teria para pegar aquilo organizado? Sim, não. E aí, com base nisso, tu vai decidir. Segundo, o que tu gosta, se você quer aquele conteúdo, o quanto tu quer. Porque vamos supor, eu adoraria estudar filosofia, mas não é algo que eu estou sedento por aprender. E é uma coisa que de vez em quando eu gosto de escutar palestra, Clóvis de Barros, tudo quanto é filósofo atual aí eu gosto de escutar, mas não é uma coisa que eu faço assim, putz, eu preciso disso. Então não é uma coisa que eu compro curso. Para você, tu precisa disso ou tu tem curiosidade? Se tiver curiosidade, vai aos poucos estudando, começa com cursos mais básicos. Não, é algo que eu realmente vou usar. É algo que é para o meu trabalho, para o meu desenvolvimento, assim. Então, cara, já vai direto para o curso, isso vai agregar mais valor. Se tu gosta do professor ou não, se tu tem acesso ao professor ou não, e assim por diante, tá? Então, tem uma série de fatores que tu pode organizar, e isso eu acredito que é muito pessoal. Via de regra, para mim, todo conhecimento é válido. E todo conhecimento tem um preço, um valor muito maior do que o preço que é cobrado para ter ele, tá? Porque aquele preço engloba muito mais do que só você estar numa sala de aula. Engloba a experiência do professor, material didático e tudo mais ali. Então, tem muitos cursos que vale a pena. Ô, Luciano, eu vou te interromper só um minutinho. Eu acho assim que eu confesso que eu dou mais ouvido a uma pessoa que fez o curso ou conhece de alguma forma sobre o curso, quando ela emite uma opinião, do que uma pessoa que nunca viu ou só ouviu falar. Por isso que eu tenho como base dar ouvido mais às pessoas que conheceram, né? Porque você discutir um assunto e falar com uma pessoa que já leu, já estudou, ou ouviu aquilo, é diferente de você falar com uma pessoa que ela ouviu falar ou acha, entendeu? Então, assim, eu estou te perguntando porque eu sei que você já fez vários cursos, que você conhece, e nessa área terapêutica bastante, né? Então, é por isso que é interessante saber, porque às vezes a gente vê um determinado curso e não dá nada por ele, e ele, é como você falou, às vezes o curso é barato, e como esse que você falou da Carla, né? Carla Thier, é um curso, se você for ver em vista de outros, é um curso com valor acessível, e você aprende muito. E tem cursos que são, realmente, você paga muito, e é aquele negócio, né? Às vezes a gente paga muito, e vai num curso que a gente tem a felicidade de não ter ouvido falar tanto sobre aquele tema, né? Daquela forma, daquela abordagem. Aí a gente aprende muito mais coisa do que, às vezes, a gente vai num curso e parece que a gente já viu aquilo tudo, né? Apesar que eu aprendi que, por mais que eu saiba o modo diferente da pessoa falar, eu aprendo sempre alguma coisa. Pelo menos, eu consigo tirar aprendizado de todos os cursos e por mais que não seja novidade para mim, né? Isso é importante. Esse era justamente outro ponto. Assim, por ter feito vários, muitas pessoas pedem indicação. De mais de 50 na área de hipnose, hipnoterapia e tal, que eu já fiz, eu indico muito pouco. E todos que eu indico, não existe curso nenhum que não tenha ressalva. Tá? Quem já escutou pedindo presencial para mim uma indicação de um curso, perguntou de um curso que eu fiz, recebeu um áudio de eu falando as partes positivas e negativas e se eu indicava ou não. A maioria dos cursos eu não indico. Hoje, acho que eu tenho, assim,
umas 3 escolas que eu indico, 3 ou 4 escolas, e dentro dessas 3 ou 4 escolas deve ter uns 5, 6 cursos no geral que eu indico, tá? Estourando aí. Então, eu indico muito pouco. Aí, quando eu sempre também gosto, quando a pessoa está conversando comigo presencial, eu passo essa ideia, eu falo assim, tem pessoas que vão ir para um curso e eles vão falar só as coisas boas. Não acredita nessa pessoa. E vai ter pessoas que vão para o curso e só vão falar as coisas ruins. Não acredita. Ambas as pessoas vão estar dando para você a opinião delas enviesadas pelo estado emocional que elas saíram daquele curso. Eu já vi gente que fala assim, não, esse curso é perfeito, ele tem tudo de bom, ele é tudo que tu precisa. E, cara, o curso era muito bom, eu indico o curso, mas não é tudo isso. E eu já vi gente que fala assim, gente, esse é o pior curso que eu fiz. Eu falei, cara, tu não sabe o que é o pior curso. Porque a quantidade de conhecimento que tem nesse curso é muito grande e está muito barato pelo tanto de conhecimento que teve. Por quê? Porque a pessoa tinha uma rixa com o professor, não gostou de uma opinião, o professor botou uma opinião política, de futebol, A, B, C, e aí aquilo bateu de encontro e estragou toda a experiência. Procura, se você acha legal ter a opinião dos outros, pegar umas 2 ou 3 opiniões de pessoas que fizeram e, se possível, dessas pessoas que são mais medianas, para você avaliar se faz sentido para você ou não, tá? Nenhum curso é perfeito, nenhum professor é perfeito, nenhuma metodologia é perfeita, tá? A gente tem que diferenciar o que é o conteúdo, o que é o professor e o que é a empresa. Toda empresa tem que vender. A gente não sai brigando com acho que é Protex, a marca de sabonete, que fala que mata 99,9% dos germes. Eu nunca vi ninguém botando a mão depois que lavou debaixo de um microscópio para ver se tem 0,1% ainda lá ou não, tá? Então, isso é marketing, gente. Marketing, ele vai contar o lado da história que ele quer. Um cara que é bom de marketing, ele pega o ponto forte dele e ele coloca uma lupa em cima daquele ponto forte, engrandece ele, coloca em contraparte com o ponto fraco para você comparar e faz toda uma narrativa para aquilo. Se você não entende de marketing e cai no marketing, estude marketing para não cair no marketing, porque ele existe e, inclusive, você deve usar para você captar seus clientes. Porque você só ajuda seus clientes quando você faz um bom marketing, quando tu mostra os pontos fortes. Quer ver? Um exemplo básico. Toda terapia é para todo caso? Vai variar de opinião. Eu acredito que toda linha terapêutica pode ser adaptada para a maior parte dos casos, mas nenhuma terapia é para todos os casos. Por exemplo, se você pegar uma terapia de enfrentamento profunda, tu vai piorar o caso dela, dependendo da pessoa. Certo? Tu vai ficar lá, não, porque não sei o que. Você só vai botar mais para baixo. E aí você, sendo terapeuta, tu chega no teu marketing e fala assim, gente, minha terapia é muito boa para ansiedade, mas se você tem depressão, não vem não, que ela é péssima. Tu não fala isso no teu marketing. Tu vai, o quê? No teu marketing, apresentar todos os pontos fortes. A hora que a pessoa chegar para você, no particular, e você ver que a tua metodologia não ajuda ela, tu vai ser sincero e falar, minha metodologia não é para você. Faz sentido? Mas o marketing, ele vai colocar os teus pontos fortes. Então, tem esses pontos que tem que ser levado em conta. Eu não acredito só em marketing. Se você for pegar qualquer marketing de qualquer curso, ele vai falar só os pontos fortes. Olha aquilo, olha as coisas, analisa aquilo, conversa com o professor, vê as aulas do professor. Tem professor que, cara, é individual ali na aula grátis dele, cara, ele é didático pra caramba, ele entrega pra caramba. Obviamente vai valer a pena tu pagar o conteúdo pago dele. E aí eu tenho um exemplo de um cara que eu acompanho recentemente, que eu acho muito bom. Ele não é necessariamente da terapia, mas ele é neurocientista, psicólogo, fala também de terapia, que é o Wesley Delanogari, velho. O conteúdo dele é R$19,90 por mês. R$19,90 por mês, ele dá 4 aulas por mês, que são gravadas, ficam lá na plataforma dele, muito fodas, embasadas com a neurociência, filosofia de vida dele, visão de mundo dele. Não é para terapeutas, é para público final, para quem quer se desenvolver, baseado ali no que ele entrega no conteúdo dele. É muito barato, muito, 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 muito. Assim, se ele cobrasse R$200 em uma aula dele, tem aula dele que eu faço sozinha, vale uns R$250, chutando baixo, assim, tá? Só que se você entrar nos stories dele e ver o tanto de aula que ele dá, tem dia que ele manda 50 stories explicando a função da dopamina no cérebro. É óbvio que se ele entrega tudo isso no conteúdo gratuito, provavelmente o pago dele é muito bom. Não é todos os casos, existem casos que tu vai tomar uma rasteira quando fizer isso, mas é uma boa métrica também para você observar. Resumindo a história, o dinheiro é seu,
você tem um amor pelo teu dinheiro e só você sabe o preço do teu esforço. Não leva nem 100% do que a pessoa faz de bom, nem 100% do que ela faz de ruim, certo? Do Mente Terapêutica, que é o curso do Praticadamente, eu vou falar no final, tá bom? Eu quero que seja, quem tiver interesse, espera lá no final, eu explico o que é e tudo mais, e a gente fala sobre. Dito isso, vamos ir para outras perguntas agora. Alguém tem mais alguma coisa em relação a cursos e tal? Pode perguntar. Eu vou evitar falar mal, porque essa live é gravada, tá? E eu tenho opiniões, então eu tenho que me controlar um pouquinho aí, porque tem uns cursos que são foda. Mas se tiverem perguntas sobre cursos, pode fazer. Se não, fica aberto também para vocês trazerem as dúvidas que tiverem sobre o tema que tiverem, casos, etc. e tal. Fiquem à vontade. Senão eu continuo falando. Diga, Marcinha. Mudando de assunto, eu quero perguntar... Peraí, deixa eu só baixar aqui. Eu quero perguntar se a hipnoterapia seria indicada para caso de pessoas que têm pensamento suicida e não faz tratamento com psiquiatra, enfim. Bom, antes de tu acha que é um risco muito grande ou... Vamos lá. Antes de eu te explicar isso, eu vou falar minha posição sobre remédio. Porque eu vejo muito hipnoterapeuta sendo 100% contra o remédio. Mas eu não vejo ninguém reclamando de um cara que tem diabetes tomar insulina. Se não tem problema a pessoa que tem diabetes tomar insulina, não tem problema a pessoa com depressão tomar um medicamento X que vai atuar na disfunção dele. Então, eu não sou contra o remédio. Eu sou a favor do remédio. Eu sou contra o uso indevido de remédio. O que é um uso indevido? Tem cliente que chega para mim tomando 3 remédios para dormir. E nenhum psiquiatra vai dar 3 remédios para dormir, porque não precisa. Tu tá dando uma bomba para matar uma formiga. Muitas vezes que a pessoa está tomando 3 remédios para dormir, ela está tomando por conta própria. Então, aí já é um erro. Desde que você esteja um bom psiquiatra te acompanhando, ele vai saber modular isso. E mesmo que ele der 2, 3 remédios para dormir, provavelmente ele vai ter o porquê dele lá. Você vai ter que entender a tese que ele está te trazendo. Eu sou contra o uso indevido de remédio. A pessoa ficar, por exemplo, tem alguns remédios para depressão que eles não são recomendados o uso há mais de 6 meses. Porque a partir de 6 meses ele começa a dar uns efeitos colaterais que são muito sérios. Então você precisa estar trocando ele, se você estiver utilizando ele, trocando ele de tempos em tempos entre outros remédios para você evitar os colaterais. Eu já vi gente chegando e usando remédios desse tipo durante 3 anos seguidos. Então isso é um problema. Talvez por um profissional não tão bom, que seja o psiquiatra dele, ou às vezes porque ele não está indo no psiquiatra também. Então não tem como julgar. Não tem como você reclamar do lavador de carro, que teu carro está sujo, se faz 6 meses que você não leva para lavar. Então não tem como tu reclamar que está tomando remédio errado, se faz 1 ano que tu não vai lá no cara que organiza teus remédios. Dito isso, quando a gente fala de uma pessoa com pensamento suicida, a gente tem que entender que a disfunção na parte cerebral, emocional, seja lá o nome que tu quiser dar dessa pessoa, está num grau altíssimo que está oferecendo risco de vida. Nesse ponto, por segurança do cliente, eu acredito que ele deva tomar remédio. Dependendo do caso, passar pelo menos o início do tratamento acompanhado com alguém ali, não ficar sozinho muito tempo, ter alguém por perto ali. Por quê? Uma pessoa nessa situação, ela não está enxergando a realidade como é. Ela não está interpretando a realidade como é. Fazendo com que ela olhe para o mundo e enxergue problemas muito maiores e como se ela fosse pequena demais para lidar com aquilo. Então, pequenos estímulos ou pequenos pensamentos que passam pelo nosso dia despercebido, para essas pessoas, são gatilhos extremamente fortes que podem desencadear um pensamento em se matar e, dependendo de como que tiver aquela situação dela, pode ser que ela chegue a vias de fato. Pode ser que ela fale, e aí a gente vai agradecer por ter dado errado, mas pode ser que, eventualmente, dê certo aquela tentativa dessa pessoa. Então, eu acredito que nessa primeira fase, até o tratamento começar a fazer efeito, ela precisa ter um acompanhamento tanto psiquiátrico para ajudar a estabilizar toda essa parte química do corpo dela que está desestabilizado. Afinal de contas, a gente fala de emoção, fala de uma cacetada de coisas, a gente tem que lembrar que tudo isso daí faz parte da fisiologia da pessoa. Então, o que a gente chama de medo, raiva,
a alegria, a tristeza, tem uma reação química sendo gerada internamente na pessoa para que aquilo exista. Então, a gente tem que controlar isso com medicamento. E também, em alguns casos, tem um acompanhamento. Então, pô, a pessoa fala assim, cara, eu vou me matar hoje. Ela não vai sair do meu consultório desacompanhada. Vai ter que ter alguém ali para acompanhar ela e ficar com ela até ela se acalmar. É necessário, tá? Então, isso é a minha visão. Agora, a hipnoterapia é uma boa abordagem ou não para isso vai depender da tua linha terapêutica. Por quê? A hipnoterapia é a hipnose mais uma terapia. Eu posso chamar de hipnoterapia alguém que faz hipnose, usa a hipnose dentro do processo de psicanálise? Posso. Alguém que usa hipnose dentro de um processo de terapia cognitiva comportamental? Posso. Alguém que é behaviorismo? Posso. Alguém que é da Gestalt? Posso. Alguém que é da logoterapia? Posso. Juntou a hipnose com qualquer coisa, viria hipnoterapia. Então, eu indico uma abordagem que seja focada na resolução. Existe hoje abordagens que são chamadas de padrão ouro. Eu não me recordo, mas eu tenho quase certeza que é a DBT. É a terapia cognitiva comportamental, a variante da terapia cognitiva comportamental, que é dialética alguma coisa, eu não lembro certinho o nome, mas é DBT a coisa. Se eu não me engano, ela é o padrão ouro para pensamento suicida. O que é uma terapia padrão ouro? Terapia padrão ouro é aquela terapia que, dentro dos estudos científicos, se mostra mais eficiente na maioria dos casos daquele sintoma. Então, todos os estudos que a gente fez querendo trabalhar alguém que tinha depressão com tantas linhas terapêuticas, essa foi a que se sobressaiu, então ela se torna padrão ouro. Obviamente, existem algumas terapias que não são cogitadas ali, que não são colocadas. Então, por exemplo, a forma que eu trabalho a terapia não é só uma terapia cognitiva comportamental, apesar de eu ter coisas da terapia cognitiva comportamental dentro do meu processo. E eu acredito que a minha visão sobre as emoções e os conflitos emocionais das pessoas é muito útil no tratamento. Dito isso, essa minha visão, que eu considero muito útil, não é um padrão ouro, porque não tem um estudo que comprove isso. Então, o que é a minha recomendação? Se fosse para recomendar, ou tu vai num padrão ouro, ou tu vai num terapeuta que conheça minimamente esse padrão ouro, tá? E trabalhe minimamente com ele e que você confie muito. Que também vai ser importante. Não adianta tu ir no terapeuta que não confia. Então, eu já trabalhei alguns casos. Eu, até hoje, nunca peguei um caso da pessoa que está, assim, na iminência de se matar. O que é isso? Eu vou tentar me matar hoje, e aí ela veio para mim. No dia que ela ia tentar se matar, não. Já peguei várias pessoas com várias tentativas de suicídio, etc e tal. A minha abordagem, graças a Deus, até hoje, conseguiu ajudar bastante essas pessoas. Tá bom? Mas então, minha indicação seria isso. A hipnose junto com esse padrão ouro é recomendável? Para mim, na minha visão, pra caramba. Porque ela tem de ser um potencializador ali bem legal, na minha experiência. E aí, se você puder usar esse padrão ouro mais hipnose, provavelmente vai trazer um resultado bem legal. A gente não tem estudos científicos grandes, assim, das grandes revistas científicas, falando da hipnose mais a terapia, mas todos os indícios que a gente tem mostram que provavelmente a hipnose ajuda. Ela pega um resultado que já é legal e torna ele melhor ainda. Aí, certo? Fez sentido, Marcinha? Completando aí o que você falou, no chat o Marcel, ele colocou o seguinte: tirando os exageros do DSM-5, as versões anteriores indicam a medicação e a terapia. Importante estudar e entender quais são os casos que acontecem em pensamentos suicidas e outros. E ele está falando que seria a terceira onda da TCC, é que eles falam, né? Porque tem várias ondas. Acho que, se eu não me engano, hoje em dia eles estão cogitando, falando que está tendo a quarta onda. Está tendo a quarta onda, assim. sim. Agora, o que acontece? Não é algo que todo mundo aceita ainda. Na verdade, a TCC, com a hipnose, é a que mais tem comprovação científica em termos de registro, né? Nós temos mais registros com a TCC com a hipnose. Dentro da hipnose, sim. A TCC sozinha tem muito mais. Não, justamente. Com a hipnose é o que tem mais registro. Por isso que é muito falada, né, da TCC. Né? É que a TCC tem várias subvariantes. Tem a dialética, tem de aceitação e compromisso, aí você vai ter a dos esquemas. Então, tem várias vertentes aí, mas que tem essa mesma base. A dos esquemas era legal, mas é muito demorada, gente. Puta, eu gosto muito do esquema. Pode demorar 4 anos uma terapia.
Não, mas dá para fazer com a hipnose. Com a hipnose Não, dá para sim. você fazer um Eu tô falando só resuminho. a terapia do esquema. Eu sentei com uma Sim, moça só uma a vez terapia é muito longa. ela só trabalha com terapia do esquema. Ela falou assim, não, tem alguns casos que eu fico 4 anos com o cliente. Oi, como? E? Não. Vamos fazer um curso aí comigo? Eu tenho eu faço umas perguntas chaves, não uso todas. E em cima dessas perguntas chaves, eu trabalho a pessoa em hipnose. Dá um resultado muito interessante. É bem bacana. Interessante. Ajuda. Bom, Marcinha, fez sentido? Fez sim. A questão da minha pergunta também foi porque, assim, a maioria que a gente vê que oferece seus serviços de hipnoterapia, mesmo ligada a outras terapias, sempre coloca na lista depressão. E, às vezes, a depressão leva, e tem uns graus, né? Tem a depressão que é profunda, que pode gerar esse tipo de pensamento que nem o Marcel falou, né? Tem que conhecer qual é o tipo. Mas, assim, pensando nas propagandas de muitos terapeutas, independente de ser hipnoterapeuta, independente de trabalhar com hipnose, sempre tem na lista ansiedade, depressão está lá. Você sabe por quê? E aí eu não sei até que ponto pode ajudar, nem que seja para iniciar um outro tipo de tratamento, entendeu? Ou, enfim, deu para entender? Deu. Você sabe por que a maioria dos terapeutas, quando acaba de sair da formação, bota tudo isso daí porque trabalha com tudo isso? Ou não? Não faz nem ideia. Porque o professor fala que resolve. Só por isso. O professor fala que resolve problema de conexão com fone de ouvido, ele vai botar lá, minha terapia resolve problema de conexão com fone de ouvido. Ponto. A pessoa não sabe. A maioria dos cursos, eles não, assim, eu acho que são poucos cursos que vão conseguir ter carga horária para aprofundar nesses temas. Eu acredito que cabe a pessoa que está estudando aprofundar. Mas eu não vou nem dizer profundo. São poucos cursos que dão a base do que é um transtorno. A base do que é uma ansiedade, a base do que é depressão, a base do que é isso, a base do que é uma... O cara, às vezes não precisa ser essas coisas pontuais, mas, por exemplo, assim, o que é um quadro de vitimização? O que é um quadro de procrastinação? O que é um quadro... Porque, assim, isso é básico. Procrastinação vai estar dentro de depressão, vai estar dentro de ansiedade, vai estar dentro de um monte, vai estar dentro de uma pessoa que tem compulsão alimentar, porque se tu entender a fundo. Então, às vezes, um curso trazia a base. São pouquíssimos cursos que dão. Primeiro, porque é muito difícil ter isso, tá? Inclusive, a questão neurobiológica, eu acho que eu vi em um curso até hoje só. Até o curso que eu não dou essa parte, porque é muito densa e não necessariamente ajuda a pessoa no tratamento. Mas é uma coisa que, por exemplo, eu acredito que é muito legal os terapeutas saberem, tá? Então, tem várias coisas nesse sentido aí. Show? Eu já vou responder a tua pergunta, Isaías, só vou ler o comentário do Marcel, que é assim, é só pegar a primeira bucha, aí cai a ficha, exato. Cara, porque assim, é lindo. Por que cara, nossa, eu odeio quando a pessoa chega e fala assim, nossa, você é hipnoterapeuta. Eu comecei de um tempo para cá a pegar meio ranço disso, tá? Por quê? Não porque a abordagem é ruim, mas, cara, porque as pessoas vendem a hipnoterapia como se elas fossem um condão mágico. Porque eu vi um caso de Parkinson que melhorou. Porque eu vi um caso de câncer que melhorou. Tá, um caso, cara. Pode ajudar? Pode, mas tu não pode falar para a pessoa, vai ajudar. Se a pessoa quiser fazer, atende ela. Não tem problema. Mas pega, espera ela acalmar, explica para ela e faz ela fazer o restante do tratamento. Entendeu? Só que aí muitos professores vendem como se fosse, putz, isso daqui vai salvar o mundo. Tá? E, além dos professores, às vezes o aluno também não cai a ficha. Ele só presta atenção, porque eu já vi em aula o professor explicando isso e o aluno falando que resolvia tudo. Então, parece que ele, às vezes, apaga essa parte que o professor explica também. Então, tem esse processo aí, certo? Bom, respondendo a pergunta do
Isaías, ele falou assim, qual a sua abordagem mesmo, Luciano? Não tem problema nenhum, não precisa pedir desculpa por pergunta não, Isaías. Mesmo que eu tiver falado, se tu não lembrar ou não entendeu, pergunte 10 vezes. Aqui é o único lugar que tu não vai ter que se desculpar por pergunta nenhuma não, tá? Relaxa. Bom, cara, a minha abordagem é terapia, se eu fosse resumir. Legal? Por quê? Eu uso um pouquinho de tudo que eu já estudei. Então, eu tenho a minha base ali inicial na hipnoterapia, que foi onde eu comecei, tá? Eu já estudei um pouquinho de psicanálise, mas muito pouco, tá? A psicanálise não é muito a minha pegada, a visão de terapia dela. Trago algumas coisas da TCC, trago da terapia neurosistêmica, que foi um curso que eu fiz, um pouco daquilo, trago um pouco da parte sistêmica, de sistêmica eu trago um pouco, tem algumas coisas que eu não sou muito fã, trago agora um pouco da logoterapia, um pouco do coaching, para dependendo do caso da pessoa se organizar, às vezes a pessoa só precisa dar uma organizada na vida, aí eu entro com um pouquinho de coaching, então eu trago para dentro da minha linha um pouquinho de tudo. Eu falo que eu não tenho um nome para minha linha, mas o que mais se assemelha à forma que eu atendo hoje seria um misto da terapia neurosistêmica com a terapia que a gente ensina na escola NOS, tá? Eu uso coisas que vão um pouquinho além do que a gente ensina, até porque não cabe naquele curso, acho que a Gida aqui já fez, o Roy também está no grupo fez, 8 dias, tipo, a gente fica falando sem parar, passando conteúdo, então não daria para adicionar tudo que eu uso, mas lá a gente também ensina uma boa base do que eu uso, e eu também uso algumas coisas de terapia neurosistêmica, do Rafael Kreich eu uso algumas coisas também, que citaram recentemente, então tem algumas coisinhas que eu vou usando assim. Não tem um nome para isso, tá? Porque não é algo padrão, eu não uso só uma coisa, eu uso um pouquinho de tudo de acordo com o que eu vejo que pode ajudar no caso do meu cliente. Obviamente, tem coisas que eu faço, cara, não faz sentido, porque só não faz sentido para o meu cliente isso daqui, então eu só não vou usar aquela parte da minha abordagem, tá? Então, é mais ou menos isso daí que colocaria, e vai tendo umas adaptações. Então, resumidamente, seria um pouquinho de tudo que eu falei e de algumas coisas além disso também, tá? Aí veio a próxima pergunta, que é da Eli. Qual foi o caso que você atendeu que mais te impactou? Eli, cara, cada caso me impacta de um jeito, alguns menos, outros mais, né? Mas cara, tem alguns casos que são muito legais, assim, que me impactaram, não necessariamente são os mais graves que eu atendi, tá? Mas tem, por exemplo, um caso de uma menina, acho que na época que eu atendi, ela tinha 14 ou 15 anos, e depois ela tinha 16, tal, ela fez 16, ela fez um aniversário durante o processo, ou um pouquinho depois do processo, não lembro certinho, mas que ela comia pouquíssimas coisas. Ela comia, tipo, bolacha de água e sal, o arroz, não sei o quê, tinha pouquíssimas coisas, não era nem coisas assim, só besteira que ela comia, não. Ela não conseguia comer um doce, um bolo, não conseguia comer carne, ela tinha uma restrição alimentar absurdamente alta. Absurdo. E a gente fez um tratamento no final do processo, não é que ela estava comendo tudo, mas já tinha aumentado o processo de comida dela muito. Ela começou assim, a experimentar várias coisas. Essa menina não conseguia participar do almoço em família por conta do cheiro da comida, embrulhava o estômago. Ela não conseguia entrar na cozinha quando estava com os pais, porque dependendo do cheiro da comida, embrulhava o estômago dela, ela chegava a passar mal. Todo almoço de familiar tinha que, enquanto as pessoas comiam, ir para o quarto, a família inteira. Os pais não tinham esse problema, os pais aceitavam, entendiam bem. Obviamente, tem um pouco de pressão sempre, mas os pais entendiam relativamente bem. Mas a família cobrava muito, como assim ela não come? Como assim não sei o quê? Como assim? Tá? Então, esse caso me impactou muito porque eu vi uma evolução muito legal, era uma evolução que atrapalhava na vida familiar, e atrapalhava na escola, com os amigos, atrapalhava com o namorado, quando saía, atrapalhava na vida social, atrapalhava em tudo, né? Tudo. E essa cliente específica foi muito dedicada e a gente fez uma amizade muito legal, porque ela escutava, ela estudava, eu lembro de uma vez que eu citava umas coisas assim, duas sessões depois ela puxou da parede um post-it e aqui, ó, isso daqui que tu me mandou, eu dei uma estudada nisso e voltou. Então, mesmo nova, ela era super jovem, era muito dedicada, então me marcou muito. Teve um outro caso de pensamento suicida também que eu atendi, que me marcou muito, de uma outra moça. E assim, cara, casos marcam muito, mas são casos assim bem diferentes que me marcam mais, não necessariamente o caso em si. Porque como eu já atendi vários, a ansiedade é o que eu mais atendo, tá? A minha especialidade mesmo é a ansiedade. Então, como eu já atendi vários casos de ansiedade, eu acho que o que mais me impacta não é o caso em si, é a pessoa durante o tratamento. E essa foi uma das que mais me impactou, que mais marca a minha memória assim. Fechou? Dito isso, vamos para a próxima.
Sinalização acontece muito, bem, o comentário do Isaías é isso. A sinalização acontece muito no nosso meio. Não é nosso meio, tá? É que a gente foca muito no nosso meio, mas se tu for para advogado, médico, qualquer área que tu for, vai ter isso, tá? É um problema do ser humano, não da área. Isso você vai ver, tipo, é por mim. Tu vai para o marketing digital, vai ter. Tu vai para a escola de inglês, vai ter. Tu vai para escola de alemão, vai ter. Todas as áreas vão ter isso daí. Top, penso isso mesmo. Então, apanhando de cada uma. Isso. É apanhado de cada uma, Isaías. Eu vou pegando aquilo que eu gosto de cada uma, juntando e conectando. Então, por exemplo, tem um curso que eu fiz que eu super indico ele, mas eu não acredito que durante o curso você recebe muito conteúdo muito bom, mas você não necessariamente recebe a forma de aplicação daquele conteúdo, tá? Isso é uma crítica que eu faço a esse curso. Quem já fez o curso aí vai pescar aqui de qual curso que eu estou falando. Esse curso em específico, apesar de indicar, eu tenho essa contraindicação dele, mas, por exemplo, tem várias ferramentas que eu uso muito no meu atendimento que veio dele, porque graças à minha experiência eu peguei aquele conteúdo e adaptei para minha terapia. Então, eu pego isso. Se você for um marinheiro de primeira viagem e for fazer esse curso, provavelmente tu não vai ter essa sacada, entendeu? Mas eu vou pegando um pouquinho dali e um pouquinho de cada uma das coisas que eu já estudei até hoje, certo? Perfeito. Deixa eu ver a próxima pergunta. Nossa, vamos lá. Já fiz isso falando que sou, na faculdade, a favor de saber um pouco mais de cada abordagem para termos alternativas. Deixa eu ver. Tá. Calma. Perfeito. O Isaías trouxe aqui que ele meio que levou para a faculdade esse pedido, tá? Para poder saber um pouco mais, saber um pouquinho como coisas, mas pelo que ele falou aqui, acredito que não tenha sido muito bem aceito e até criticado, tá? Foi terapia, foi faculdade de psicologia, Isaías? Manda aí para mim. Só para eu saber. Provavelmente, olha lá, foi. É bem a cara, né? Gente, a psicologia tem um pequeno, grande problema. Os professores. Por quê? A psicologia no Brasil, ela endeusa muito a psicanálise, tá? Psicanálise, vou tomar até cuidado, porque se tiver algum psicanalista aí é capaz de me xingar. A psicanálise é uma coisa muito legal, tem vários princípios muito bacanas. Freud foi um gênio de ter conseguido criar isso e deu abertura para muita coisa a partir disso, tá? Mas a psicanálise em si, ela não é científica, tá? Não é. É diferente da terapia cognitiva comportamental. A psicanálise é meio que uma filosofia de como que Freud enxergava o ser humano e como que ele enxergava os problemas humanos e como que ele acreditava aquilo, tá? Tanto que existem alguns estudos que mostram que você pegar uma pessoa que tem um problema X e fazer 2 anos de terapia com ela, ou pegar uma pessoa que tem um problema X, deixar 2 anos parado, sem fazer nada, só viver na vida, depois de 2 anos o resultado é praticamente o mesmo. Então, provavelmente, a psicanálise em si, ela tem um respaldo, uma ajudinha ali e tal, em conforto, mas não na evolução do processo. E qual que é o grande problema da psicanálise? Ela não é ela em si, porque você estudar ela, cara, para mim, eu acredito que ela tem que estar na grade ali, o mínimo dela, para um psicólogo entender, porque ela é a base da psicologia moderna. Todas as abordagens que vieram depois beberam de alguma forma daquela fonte, porque ela foi, se não me falha a memória, a primeira abordagem que quis organizar uma forma, um pensamento, para olhar para o ser humano, entender o problema dele e tentar solucionar. E essa visão depois foi sendo usada por vários outros para surgir várias outras terapias. Só que quando você vai pegar professores que falam disso, qual que é o grande problema? Eles olham e falam assim, não, só a psicanálise está certa. Dane-se o cérebro. O que importa é a psique. Só que, gente, desculpa a palavra, mas que caralho é psique se não uma reação fisiológica do teu cérebro funcionando? Porque alguns professores acham que a psique é uma coisa abstrata que está fora do teu corpo. Se está fora do corpo, velho, como que tu trata conversando com a pessoa que é o corpo dela? Então, tem umas coisas que às vezes não me faz lógica, entendeu? Então, eu estralo o dedo e falo assim, a partir de agora eu vou pegar aqui essa parte de pó do teu corpo, fazer uma cirurgia aqui e resolver. Mas não é assim que funciona.
A nossa mente é produto do funcionamento do nosso cérebro, a gente já entende isso. E esse não seria nenhum grande problema, porque se o professor só não gosta de estudar, tá tudo bem. Só que além de não gostar de estudar, ele meio que quer doutrinar o aluno a pensar igual a ele e abandonar o resto. Então, por exemplo, eu já escutei de alguns colegas que fazem que, assim, o professor de psicanálise, a gente fala assim, daqui a pouco vocês vão ter aula de terapia cognitiva comportamental, pode dormir, nem precisa vir para essa aula, isso daí é tudo bobagem, esse negócio de ciência. A gente fala de psique aqui, ciência não importa. Então, cara, não é assim. A gente hoje tem conteúdo científico suficiente para entender que o nosso corpo e a nossa mente são a mesma coisa. A nossa mente é produto de um funcionamento de uma parcela do nosso cérebro. Entendeu? Porque tem uma parte dele ali que nem vai estar envolvida na mente. Você não está controlando e você não tem muita consciência de quantas vezes teu coração está batendo por minuto. Mas ele está batendo. Tira o teu cérebro da jogada para saber se seu coração continua batendo muito tempo. Entendeu? Então você tem todo esse processo. Obviamente, não são todos os professores. Existem professores que são legais, mas quem quer encarar uma visão mais científica tende a sofrer bastante, ainda mais se tu for para a área pública, tá? Visto de regra aí que os relatos que eu já ouvi da parte pública é um pouquinho pior do que do particular, tá? Mas existem alguns professores que são muito legais e vão trazer esse embasamento. Porém, ele nunca vai conseguir trazer todo esse embasamento para você. Por quê? Porque não está na grade curricular. Como que um professor vai colocar lá? Como que funciona a neurobiologia da depressão se não está na grade curricular? Então, a gente precisaria ter essa revisão. Porém, se você tem um professor que te incentiva e apresenta o básico disso, provavelmente você vai se sentir motivado a buscar isso fora e vai aprender, né? Então, o bom terapeuta não é feito dentro da faculdade, é feito fora da faculdade. Ele só tem um estímulo interno ali na faculdade. Certo? Dito isso, já me alonguei um pouquinho demais. Vamos para o próximo. Marcinha mandou assim: você já trabalhou com pessoas com problema de identidade, seja sexual ou pessoal, há quem vive uma mentira para se encaixar ao meio e perde o contato consigo mesmo. Marcinha, a parte sexual não. Eu trabalhei muito pouco casos relacionados à sexualidade como um todo, eu trabalhei poucos casos, tá? Mas, assim, acho que dentro desses casos, mais de ejaculação precoce, mas que foge total da tua pergunta. Foi os que eu mais tratei, assim, mas também não foram muitas quantidades comparado ao restante. Agora, problemas de identidade, meio que da pessoa não se conhecer, ter uma perca de identidade, não saber o que gosta, não saber exatamente quem quer, isso aí eu já trabalhei algumas vezes, tá? É comum ter um certo nível de, entre aspas, uma despersonalização na ansiedade. Porque a pessoa começa a achar que ela é só aquele sentimento, pela minha experiência, aquela questão da ansiedade. Ela começa a achar que tudo gira em torno daquilo e ela meio que vai perdendo o senso de si. É como se ela achasse que era uma coadjuvante e a ansiedade é a personagem principal da vida. Então, nesse quesito eu já trabalhei, tá? A parte sexual não. Tinha um amigo meu que ele trabalhava muito com essa parte sexual, mas eu não conversei muito sobre isso com ele. Porque ele é homossexual tal, e ele tinha feito todo esse trabalho consigo mesmo para superar várias coisas. E justamente por ele levantar essa bandeira e falar disso, muita gente que estava passando pelos mesmos problemas que ele iam buscar ele. Então, ele atenderia muito. Ele seria uma excelente pessoa para falar do assunto, mas desse assunto da parte sexual nem vou me atrever porque eu tenho quase zero experiência, tá? Agora, problemas com a identidade tem vários fatores. Porque o que eu perguntaria assim... como que isso afeta a pessoa? Seria a primeira pergunta que eu acho que você tem que fazer. Porque você precisa entender como que está sendo o ecossistema dessa falta de identidade na vida da pessoa e como que isso foi crescendo gradativamente. Porque a pessoa não é assim, hoje eu sou Luciana e amanhã eu me despersonalizei. Não, isso aí foi gradativo na vida dela. E aí tu tem que fazer um trabalho tanto dessa parte emocional, cognitiva, quanto também ajudar a pessoa no hábito dela, na rotina dela e adquirindo coisas, colocando coisas, inserindo coisas que façam bem para ela e ajudem ela a achar quem ela é mesma. Fechou? Consegui responder a pergunta, Marcinha? Show. A Marcia mandou assim: eu estou no meio da minha segunda graduação de psicologia. É bem isso. Pronto. Acho maravilhoso quando alguém fala, que aí não parece que eu sou um monstro de 7 cabeças. Gente, eu falo disso, eu não faço psicologia, não estudo psicologia, não sou formado em psicologia, mas tenho vários amigos que são.
tá? E acompanho alguns psicólogos. E assim, todo mundo que sai da psicanálise ou foge um pouquinho da psicanálise sofre dentro da faculdade. Teve um amigo meu que ele fez a besteira de apresentar para uma professora de psicanálise um conteúdo baseado em artigo científico. Aí ela falou assim, tá, legalzinha essa tua apresentação, mas além dos artigos científicos, você não sabe mais nada, não? Tipo assim, porra, artigo científico não é nada. É só a base para a maioria dos tratamentos mais eficientes que existem hoje. Mas é complicado. Então, obviamente, não é todos os professores, são alguns que acabam sendo ligados dessa forma. Certo? Pessoal, perguntas, dúvidas? Senão eu vou continuar falando. E aí eu vou Ô, falar Luciano, isso que você falou é bem interessante. Eu conheço também muitos psicólogos, pessoas estudando e pessoas formadas já há tempo, né? E toda pessoa que sai desse quadrado, como você falou aí, ele não é muito bem visto, né? Inclusive com a própria hipnose, né? Tem muitos psicólogos que não aceitam, acha que isso assim não é terapia, né? Enfim, mas felizmente tem muitos que trabalham, né, com a hipnose, trabalham com tudo isso aí, consegue ver de outra forma, né? Mas eu te confesso que eu nunca tive vontade de fazer psicologia, mais por conta disso. Que eu acho que eu ia brigar muito, então assim, não tô afim não. Mas eu estudo muita coisa de psicologia, eu só estudo, né? Porque tem muita coisa legal. Mas, não tá nos meus planos fazer, não. Eu já pensei, mas quando eu comecei a ver esses problemas todos, isso me desmotivou muito. Então eu prefiro estudar, né, a psicologia. O Marcel, ele disse que ele briga. Não, cara, tem que brigar. Você quer ver uma briga que eu ia comprar, mas ia acabar com a aula do professor? É quando ele falasse de hipnose. Porque normalmente eles falam como se a hipnose fosse um demônio. Nossa, eu ia fazer questão de colocar dentro da minha bolsa e deixar um monte de artigo científico só para ir jogando na mesa, assim, a hora que eu fosse falar com o professor. Mas aí eu acho que não seria muito legal. Mas só porque tenho bolsa, sou professor de... viu? Porra. Agora, Marcelo, imagina assim, tu pagar para escutar isso que tu escuta e para brigar. E eu não tá nos meus planos. Bom, vamos lá. Próxima pergunta aqui foi da Marcinha. A Marcinha mandou assim: tem como tratar uma pessoa quando parte da história ele não quer expor? Né? Então, tipo assim, tá. A minha pergunta é assim: depende. Vamos supor que a pessoa está tratando ansiedade, mas ela não quer expor a vida sexual dela. Talvez não seja importante. Agora, vamos supor que a pessoa tem ansiedade, mas ela não quer falar da infância dela. Talvez não seja importante. Agora, vamos supor que a pessoa quer tratar um transtorno pós-traumático, mas ela não quer falar do trauma dela. Aí pode se tornar um empecilho, tá? Eu, Luciano, acredito que você precisa ter um vínculo de confiança muito grande, porque eu sei que não é fácil abrir essas coisas. Existem linhas terapêuticas que vão falar que tu não precisa falar do problema para resolver ele. Eu acredito que tu não precisa falar do problema para ter insight sobre ele. Em alguns tipos de problema, tu consegue, sem falar do problema, ter várias ferramentas para lidar sozinho com ele. Mas eu, Luciano, acredito que você só consegue realmente superar o problema quando tu consegue não só falar, como trabalhar esse problema, tá? Porque pensa comigo assim, eu tenho um trauma de um relacionamento abusivo. Aí eu não consigo falar desse relacionamento abusivo porque me faz muito mal. Se tu não tá conseguindo nem falar dele, quer dizer que tu não superou ele. Faz sentido? Superar, para mim, implica você conseguir olhar para aquilo e aquilo não te causar dor e tu ter uma leveza. Não significa gostar. Não significa apreciar. Não significa ser a tua parte favorita da tua vida. Mas já vai falar, isso aconteceu, faz parte da minha vida, não tem o que eu fazer, eu vou lidar da forma mais leve possível e tudo mais. Se a pessoa está lidando de forma leve, ela pode falar assim, cara, não é a parte que eu gosto de falar da minha vida, porque eu acho que tem partes melhores. Mas aconteceu isso. Entende? Então, eu até acredito que no começo do tratamento a pessoa pode ter uma dificuldade para falar, mas tu tem que trabalhar para ajudar ela, criar um ambiente seguro e tranquilo para ela falar, e no final do processo, falar daquilo seja algo tranquilo. Porque falar daquilo de uma forma tranquila provavelmente vai estar mostrando para você que aquilo está bem dentro dela. Tá bom? Então, essa é um pouquinho da minha visão, mas existem linhas aí que vão te falar que dá para trabalhar assim, tá?
Aí eu não sei se eu concordo muito com essa abordagem. Fez sentido, Marcinho? Luciano, seria errado, por exemplo, usar alguma ferramenta que, vamos supor, a pessoa não falou e tu não sabe. Não tem como tu saber se a pessoa não falou, não chegou na parte de falar, né? Aí tá. Aí vamos supor, tem casos que tu descobre um abuso no decorrer da terapia, né? Tipo esse caso, vamos supor. Aí aquela cena ou aquela situação, ela bloqueou. Vale a pena abrir isso para trabalhar? Ou como é que fica o terapeuta nessa relação delicada do paciente ter o enfrentamento de uma coisa que ele bloqueou? Um exemplo. O papel do terapeuta não é obrigar o cliente a acessar aquilo. O papel do terapeuta também não é ser pai, mãe, herói e querer pegar a responsabilidade daquilo. Na minha visão, o papel do terapeuta são dois. Primeiro, expor aquilo de forma bem tranquila, de forma respeitosa, mas clara para o cliente que aquilo é uma coisa que está afetando ela, e criar um ambiente seguro para essa pessoa poder resolver aquilo. O que é um ambiente seguro? Dentro do meu consultório, se tu quiser gritar, mandar alguém tomar no cu, se debater, fazer o que for, tu pode. Eu não vou te julgar. Aqui é teu espaço. Quer chorar? Chora. Quer falar palavrão? Fala. Quer falar super tranquilo? Fala também. Quer dar soco no ar? Soca. Quer contar um grande pecado da tua vida? Conta. Aqui é aberto para ti. Tá? E para isso tem que construir um vínculo de confiança ali com o teu cliente. Quando pegar esse caso seu, vamos supor que de alguma forma veio à tona um abuso, mas a pessoa só não quer acessar aquilo. Seja porque abuso é um pouquinho mais difícil, mas existem ferramentas, existem sites que tu vai ter ali com a tua experiência de terapia que tu consegue saber mais ou menos o que está rolando com a pessoa. Não é uma coisa precisa, mas você vai provavelmente essa pessoa aqui teve X coisa ali, certo? Então, tu consegue. Mas vamos supor que, de alguma forma, veio a informação de que teve um abuso e a pessoa só não se sente bem para aquilo. Bem, você vai sentar com a pessoa e vai ser sincero. Como que eu faço? Fulano, senta aqui, eu super te entendo, não vou te obrigar a resolver isso, tá? Toma uma água aqui, dou um lencinho, espera a pessoa se acalmar, respira fundo, legal. Fulano, eu como teu terapeuta, lembra que lá no começo do processo eu falei que eu ia ser 100% sincero com você, né? Sim, legal. Tu sabe que veio uma coisa aí, e pelo que você me relatou, não é uma coisa legal de se sentir, não é uma coisa legal de lembrar, não é uma coisa legal de acessar, é uma coisa bem pesada, certo? Normalmente a pessoa só faz assim com a cabeça. Mas assim, eu entendo, super tranquilo, e eu não vou te obrigar e nem vou ficar cobrando você da gente trabalhar isso. Mas meu papel aqui é te explicar o que vai acontecer se a gente trabalhar ou não isso. Eu não consigo te prometer que você vai ter uma melhora 100% se a gente não trabalhar isso. Porque provavelmente, dado o contexto que isso apareceu, isso daí vai estar associado ao teu problema. Isso trouxe aprendizados, comportamentos, questões emocionais ligadas à tua vida que foram crescendo e até hoje que trazem o teu problema X. Certo? Então, eu não consigo te prometer que a gente vai ter uma resolução completa do teu caso se trabalhar isso. O que eu posso te prometer é que se você topar em algum momento trabalhar isso com a minha ajuda, eu vou estar aqui contigo e vou fazer da melhor forma e mais ética possível. Não dá para eu te prometer que vai ser tranquilo, vai ser doloroso acessar isso, mas eu te garanto que ao final do processo, isso vai estar muito mais leve do que está agora e não vai te machucar como te machuca agora. Se você topar, o momento em que você quiser, tu vai me falar e a gente vai trabalhar isso. Da melhor forma que puder, porque eu estou junto contigo isso. Fez sentido? Fez. Fulano, faz sentido para você trabalhar agora ou tu não quer trabalhar agora? Muitas pessoas, quando eu falo isso, elas topam trabalhar. Respiram fundo e vão. Às vezes eu vou pausando, eu torno aquilo mais leve possível para a pessoa. Mas já teve caso da pessoa falar assim, não, Luciano, para mim é demais e eu prefiro viver com o meu problema do que trabalhar isso. Ok, tudo bem. Tu escolhe, eu não posso fazer nada. Eu tô aqui para a hora que tu quiser mudar. E eu trabalho e ajudo paralelamente da melhor forma que eu posso ali. Certo? Fez sentido, Marcinha? Show.
O Isaías perguntou assim, que dentro do assunto de psicólogo, o que acontece com o psicólogo quando ele não aceita trabalhar junto com a ferramenta de hipnose? Ele tem essa escolha, ele como profissional pode escolher isso, tá? Ele pode escolher não trabalhar com a hipnose, do mesmo jeito que eu posso escolher não trabalhar com a PNL, que eu posso não escolher trabalhar com a psicanálise, com a terapia cognitiva comportamental. É uma escolha de abordagem dele e ele não vai sofrer implicância nenhuma com isso. O que pode acontecer, ele não vai ter benefícios, que a hipnose tem ainda o processo, ponto, porque ele não vai estar usando do mesmo jeito que eu não tenho benefícios da Gestalt terapia se eu não utilizar a Gestalt terapia, certo? E, além disso, ele pode prejudicar o teu cliente se ele levar a crença dele da hipnose para o cliente, tá? Por quê? Eu já tive cliente que falou assim, eu vim aqui mesmo que meu psicólogo falou que isso aqui não servia, não prestava e tal, para eu ver o que era. Então, essa crença, se ele colocar no cliente dele, pode atrapalhar caso esse cliente fosse tirar proveito de um tratamento desse. Tá bom? Então, é isso. Acho que, além disso, não tem muita coisa que muda, não. Aí a Marcinha mandou assim, na área não científica, você já incluiu no seu trabalho que lhe trouxesse grande impacto? Na área não científica, eu pulei o não, perdão. Na área não científica, se eu já estudei alguma coisa que fez grande impacto no meu processo. Filosofia. Filosofia é um ótimo exemplo. Filosofia não é ciência, mas ajuda bastante. A própria logoterapia ela não tem base científica forte. Ela tem até algumas coisinhas ali, mas ela é algo mais relacionado à parte filosófica também, e eu utilizo e tem umas coisas legais. O questionamento socrático, tá? Que é fazer perguntas, apesar de ter comprovação científica, qualquer filósofo faz pergunta, então fazer pergunta é a base de um terapeuta, e assim por diante, tá? Não é porque não é científico que não deve ser usado, tem que avaliar para ver se faz sentido, e não comprar a ideia do teu professor, tá? É muito comum um professor te vender uma coisa assim, olha aqui, eu vou te ensinar o magnetismo mental, que é só você fazer 2 vezes aqui do lado da cabeça da pessoa e você vai mudar todo o sistema, porque tu vai mudar o magnetismo do cérebro dela e ela vai superar aquilo. Aí ele cria um contexto lindo para que ele fale, é isso. Não, cara, faz sentido? Não faz. Porra, tu pode ter a crença de que aquilo faz sentido, e tá tudo bem, porque às vezes tu também não quer trabalhar com embasamento científico, mas não adianta tu querer falar assim, isso tem embasamento científico. Peraí, não tem. Então, por exemplo, tem algumas coisinhas da psicanálise, eu acho que até citei, psicanálise não, perdão, da constelação familiar, acho que na live passada que eu fiz eu citei a minha visão sobre, tem uma coisa na constelação familiar que ele divide a pessoa da função. Então, por exemplo, eu falo assim, existe a função pai e a pessoa que te deu a vida, que seria teu pai biológico. Não necessariamente o teu pai biológico precisa exercer a função de pai. É muito bom quando isso aconteça. Ele faz essa divisão. Então, em muitos tratamentos, eu uso essa divisão para ajudar o meu cliente a superar um transtorno. Porra, meu pai morreu cedo, meu pai era muito ausente, meu pai era ruim pra caramba. Recentemente, eu fiz isso com um cliente. Esse cliente, teve um pai muito ruim até, acho que uns 5, 6 anos de idade, e ali por volta dessa idade, o pai morreu. Então, era um pai que batia, um pai que... Cara, assim, o pai sentava, comia, enquanto ele não tivesse comido o que ele queria, ninguém mais podia comer. Quando ele terminasse de comer, se tivesse comida, o restante dividia. Era tipo isso, nesse nível assim. Então, era um pai péssimo. Só que depois o pai morreu, e aí sofreu muito e tal. Aí, no meio do processo, a gente descobriu que, assim, o avô, o tio ajudou muito, mesmo quando o pai estava vivo, cuidando, dando respaldo, tanto financeiro quanto emocional. Depois disso, o tio dele cuidou pra caramba dele. Depois ele teve várias outras pessoas, familiares, amigos, professores, que fizeram esse papel. Aí eu falei assim, tu pode não ter tido um pai ali nos primeiros anos de vida, mas com certeza muitas pessoas exerceram a função de pai, fazendo você chegar até aqui. Cara, a hora que ele conseguiu ter esse olhar, ajudou ele pra caramba a olhar diferente para o pai. E ajudou muito no meu processo de ajudar ele a resolver. Então, isso não é científico, seria o que eu considero uma coisa mais filosófica, mas que tem grande impacto e grande ajuda dentro do processo. Tudo bem? Então, sim, tem coisas não científicas que podem trazer uma grande ajuda. Em seguida, o Isaías perguntou assim, mesmo sabendo que o processo da hipnose seja rápido, Luciano, a hipnose não é rápida, Isaías. A hipnose não trata nada. A hipnose é só uma ferramenta, um processo natural do cérebro. O que vai fazer a pessoa ter uma boa melhora é uma boa linha terapêutica. A hipnose vai agilizar e facilitar essa linha terapêutica de acontecer.
E provavelmente, se a pessoa critica e não usa, ela não estuda. Tá? É muito comum tu ter acadêmicos de psicologia que não estudam, não conhecem e justamente por não conhecer criticam. Ou usam uma base muito antiga para falar, tipo, no livro de Freud, Freud falou que abandonou a hipnose por não ver ela eficiente. Mas nesse mesmo livro, em seguida, o Freud fala que não era um bom hipnotista. E que na visão atual dele ali, a hipnose não colocava. Aí se você for olhar no contexto histórico, naquela época lá, as pessoas usavam sugestão direta para trabalhar. É tipo eu fazer numa sugestão, num palco de entretenimento, eu falo assim, a partir de agora a tua depressão vai embora. E aí não funcionou. Óbvio, isso daí não é terapia, tá? Então, a pessoa tem esse direito. E mesmo que a pessoa fale assim, cara, eu estudei hipnose e sei que a hipnose é eficiente e não quero usar, tá tudo bem. Ele pode não usar diretamente, mas provavelmente indiretamente toda a terapia vai usar, tá? Ele não é obrigado, não tem nada que coloca. Eu recomendaria que ele estudasse e usasse, porque eu gosto e eu defendo essa bandeira. Para mim faz muito sentido. Mas eu entendo quem não atende. Tem ótimos terapeutas que não vão usar também. Ou que vão usar de maneiras diferentes da convencional também, tá? Esse pai não morreu, está morando aqui na minha cidade. Olha só. Olha só. Pelo visto, não é um caso isolado. Temos mais espalhados aí por esse mundão. Verdade. Bom, gente, passei até um pouquinho do horário aqui, mas como eu comecei um pouquinho mais tarde, está tranquilo também. Tá? Se tiverem mais perguntas, pode mandar, acho que mais uma ou duas ainda dá tempo de responder. Enquanto eu vou mandando a pergunta, a gente está com uma promoção de final de ano, novembro, promoção, todo mundo faz promoção nessa grande ápice, né, de descontos, e a gente não é diferente. No começo, praticamente, isso acho que é 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente decidiu fazer um curso para pessoas que já eram terapeutas. Porque se você reparar no curso, no grupo de hipnoterapia, ele é um curso, é um grupo, obviamente para quem é aspirante a hipnoterapeuta, mas que tem muitos terapeutas, e muitas vezes deles iniciantes. Naquela época tinha muitas perguntas muito iniciantes, tá? Tipo assim, eu vou fazer uma anamnese, o que eu pergunto? Então, era a base de um processo de atendimento ali. Nessa época, a gente, obviamente, ia ajudando, tanto que hoje essas perguntas são um pouquinho mais frequentes, porque a gente tem esse pessoal que ficou lá, de vez em quando aparece, é normal que apareça, está tudo bem aparecer, a gente vai responder do mesmo jeito, mas aí a gente decidiu criar uma mente terapêutica. Qual que era a ideia do mente terapêutica? É juntar os professores para darem aula para essas pessoas que estavam iniciando, de como elas terem uma mentalidade e como enxergar como um terapeuta. E para ensinar aquilo que elas provavelmente não aprenderam no curso. A gente se reuniu, eu dei, se não me falha a memória, 4 aulas, sendo 3 aulas e uma bônus, ou eram 4 aulas e uma bônus, tá? Depois eu vou passar o site para vocês poderem dar uma olhadinha certinho. A Gisele deu uma aula, o Ed, que foi o fundador inicial de todo o grupo, hoje ele não está mais parte por conta de outros processos que ele tem na vida dele, outras prioridades, mas ele também deu aula. A gente teve também o Tiago, que também deu aula, e teve o Heberto também, que deu aula, que são antigos gestores aqui do grupo de hipnoterapia. Cada um escolheu um tema que a gente julgava legal e que ajudaria, para vocês terem ideia. A primeira aula, se não me falha a memória, fui eu que dei. Eu falei da diferença de você trabalhar com pessoas e técnicas, que nós não somos aplicadores de técnicas, nós trabalhamos com pessoas. Aí teve aula também minha sobre como eu faço, como eu penso para montar um programa de terapia, porque hoje, quando a pessoa chega para mim, eu não falo assim, vamos fazer terapia, ou eu não vendo um pacote fechado de 3. Eu sento, analiso o caso da pessoa, vejo o que eu posso trabalhar com ela, o que eu quero trabalhar com ela, o que eu vou trabalhar com ela, e como que eu preciso distribuir isso em algumas sessões para conseguir trabalhar tudo isso. Com base nisso, eu monto um programa terapêutico ali para a pessoa, que é um conjunto de sessões. Então, eu expliquei essa minha abordagem, tá? O Heberto veio explicando como que a hipnose não é terapia, que é uma coisa que a gente bateu muito, tá? Ao longo do processo. Teve o Thiago, que ele falou de PNL para anamnese, ele conectou alguns pressupostos ali nisso. A Gi, que está aqui presente, grande terapeuta ali, aqui pertinho de mim, mora, ela falou sobre como ter uma comunicação assertiva. Se você está tendo um cliente, você precisa ter uma comunicação legal para conseguir fazer. Tanto ele te entender, como ajudar ele nos casos dele. Teve eu falando de vocês mesmos, de como que você olha para você, como você se cuida, etc e tal.
O Ed, ele tinha uma pegada muito de coaching. Ele gostava muito dessa abordagem, tinha estudado muito. E o Ed teve que organizar muito a vida dele. Então, ele fez isso justamente. Como que você sai agora com todo esse conhecimento e vai para ação? Como que você se organiza para isso? Então, ele trouxe essa visão. E, por último, teve minha aula bônus, né? Que foi uma aula pequenininha, tá? Coisa besta, assim, de 7 horas dando aula. Foi uma aula bem tranquila, onde eu ensinei várias coisas, mas dentre essas coisas, como que eu fazia o meu processo de venda. E ali, cara, eu destrinchei. De aula de vendas mesmo, eu acho que foi uma das mais completas que eu dei. Porque eu hoje não estou muito afim de ficar 7 horas falando de venda também. Naquela época eu estava um pouquinho mais empolgado para isso. Então foi. São todas aulas, eu acho que a menor aula que tem ali, tipo umas 2 horas de aula. Tá? As minhas aulas foram de 3, 4 horas para cima, teve essa de 7 e assim por diante. Então foi um programa que nós tentamos juntar e falou assim, gente, não é para ganhar dinheiro. Não é. Tipo, 1 hora de atendimento meu paga uns 3 cursos desse daí, quase. Tá? Para agora que eu falar o valor que está aqui para você. Então, não era para ganhar dinheiro, mas era assim, cara, vamos criar uma coisa para ajudar. E por que cobrar? Porque se você não cobra, ninguém dá valor. Ponto. E segundo ponto, todos nós topamos pegar boa parte desse dinheiro para colocar no Praticadamente. A gente não cobra nada para ter os grupos, nem nada disso, mas, pô, tem um custo do Zoom. Quem usa o Zoom sabe que só o Zoom custa 80, acho que 80, 90 reais mensais, não tenho certeza como tá. E no começo era nós que bancávamos, e quando a gente começou a vender esses cursos, toda a receita a gente guarda no caixinha para ir podendo pagar o Zoom, de vez em quando um sorteio, para poder fazer uma divulgação um pouquinho diferente, para usar para qualquer coisa que praticamente precise. Tá? A gente estava cogitando montar um site, algumas coisas assim. Se chegar ao ponto de ter isso, a gente vai usar esse dinheiro. Então, o foco não é ganhar dinheiro, é ajudar a colocar. Obviamente, eu não vou falar para vocês que esse curso foi gravado ontem, porque não foi. É a gravação desse curso que a gente deu ao vivo lá atrás, tá? Né? Esse curso foi limitado para 10 pessoas, a gente deu rapidinho, e hoje a gente vai vendendo a gravação. Até agora, todo mundo que fez elogiou. Mas é suspeito, tá? Por quê? Porque ninguém falou nada mal. Então, seria contra-intuitivo eu falar no começo de vocês que todo mundo tem pontos positivos e negativos, e ali, com certeza tem pontos negativos, mas ninguém falou esses pontos negativos. Mas, visto que a proposta do curso é para alguém que já sabe terapia conseguir aplicar aquilo, eu julgo um curso bem legal, bem bacana para isso, tá? Ainda mais pelo preço. O preço normal dele é R$ 497, R$500 arredondando, aí, certo? Podemos parcelar 2 vezes lá para Hotmart e tudo mais. Esse é o preço normal dele. Se você for pegar todas as horas, vamos por assim, se você fosse contratar 7 horas minhas para você poder ter só aquela aula de marketing, eu cobro, quando tu fecha mais de 5 horas comigo, 6 horas, R$600 a hora aula. Você ia pagar uns R$4.800 se eu não fiz as contas erradas? Não, um pouco menos, R$4.200 se eu não fiz as contas erradas. Então, só aquela aula, se você quisesse ter hoje comigo, seria esse valor. Tá? Então, os R$500 mesmo assim estaria muito barato. Mas, como a gente sempre, todo ano, faz uma promoçãozinha nessa época, a gente topou fazer esse ano de novo. E nessa época do ano, exclusivamente, eu acho que vai até o final do mês, Lívia? Ou até domingo só? Deixa eu confirmar Nós vamos deixar até sexta-feira que vem, que é dia 2/12. Então, para dar tempo do pessoal, que tem gente que vira cartão, né? Aí, então, temos aqui pensando a ajuda nisso... dos universitários. Até sexta-feira. Para isso. Então, até sexta-feira vai estar. O preço com desconto é R$247. Tá? Então, metade do preço, R$250. A gente deu 50% basicamente aí, mais ou menos, de desconto, um pouquinho menos, daria 49%, alguma coisa assim. Mas a gente fez esse desconto justamente para poder incentivar quem tem interesse em fazer. Tá bom? É um curso muito legal, muito bacana. Você vai estar ajudando praticamente a continuar com o Zoom, etc. Ah, Luciano, se eu não comprar, o praticamente vai acabar? Não, a gente vai dar um jeito, todos os professores vão dar cada um tanto e vai continuar, mas é legal ter isso também para que isso se torne bem fluido, bem organizado, tá? E, obviamente, um puta conteúdo que vocês vão ter, tem certificado no final, tem tudo isso daí, ok? Quem tiver interesse, eu vou mandar aqui, mas depois a gente vai mandar lá no grupo também para vocês verem. É o coisinho da página de hipnose, onde tem todas as aulas. Vocês vão ver todas as aulas que tem link. Lá. Tem o linkzinho. Vocês vão perceber que, além das aulas, tem um videozinho de apresentação, onde a pessoa que aqui vos fala um pouquinho lá,
tá? E aí vocês podem dar uma olhadinha. E se tiver dúvida, obviamente, perguntar. Depois a gente vai mandar no grupo explicando isso também e assim por diante. Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta? Falei tudo? Esqueci de alguma coisa? Não, né? Show de bola. Fico feliz com isso. Gente, ninguém mandou mais nenhuma pergunta aqui. Então, pressuponho eu que não tenha mais dúvidas. Estou certo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Não temos mais dúvidas. Não tendo mais dúvidas, por hoje a gente encerra, então. Obviamente, se tiverem dúvidas depois, pode mandar no grupo, a gente vai conversando. Vão ter mais lives dessa, a gente vai ter eu aqui para responder da melhor forma que eu puder, tá bom? Desejo a todos que estão ao vivo aqui uma excelente noite. Espero ter feito a noite de vocês um pouquinho mais interessante. Quem está assistindo, um ótimo dia, tarde, noite, não sei que horário que tu está vendo aí. Espero que tenha gostado também, espero ter conseguido agregar um pouquinho aí na tua vida de terapeuta. Dito isso, passo a palavra para o André para que ele encerre. Um beijo no coração e um forte abraço. Fechou, que nem diz o nosso amigo Luciano. Aí, muito bem. Apesar de que eu ia até falar, Luciano, faz o teu merchan. Não precisou, né? Já fez um belo de um merchan do Mente Terapêutica do curso, muito legal. Eu fiz, adorei. Também, que nem o Luciano falou, né? A gente só fala coisa boa. André, tu foi da turma ao vivo, não foi? Foi do ao vivo. André Guerreiro. Cara, pensa numa turma guerreira. A hora que eu vi 7 horas de aula, cara, todo mundo que tinha começado terminou a aula. Eu fiquei embasbacado. Eu não ficaria em 7 horas de aula. Pensa no povo guerreiro, velho. Nossa, meu Deus do céu. Isso aí. Esses dias aí, eu tenho uma menina que fez. Foi quem que fez? A Luciana. Ela gostou muito, mostrou o certificado dela no grupo, foi muito legal, né? Foi, né? É verdade. Bom, pessoal, estamos então aqui encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui com o nosso professor Luciano Garcia. Lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, tá? E assim vocês vão ter aí os comunicados das nossas próximas lives que vamos ter por aí. E agora, fechando a nossa live de hoje, a gente agradece imensamente ao nosso professor Luciano Garcia, a todos que estão aqui nos assistindo e a você que está aí nos vendo também no Spotify e a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like? Então, dê o seu like e colabore para o canal do Praticadamente crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a comunidade do Praticadamente e vai ajudar também para que mais e mais pessoas possam ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!